Norte. Estava falando com você antes, PVC, agora que você me escuta bem, sobre a situação do Alan, né? Você vinha trazendo as informações nos últimos dias, principalmente sobre o jogo do Galo com Milionários na Libertadores, como poderia, pelo que você ouvia no mercado, ser um termômetro dele ficar ou não no time do Atlético Mineiro. O Galo passou contra o Milionários. Ontem, a gente trouxe aqui a informação de que eu tinha ouvido de um agente de jogadores que, se o Atlético cair contra o Milionários, o Atlético vende o Alan na hora. Isso não era uma informação concreta, porque era uma observação de um empresário, né? O Atlético vende na hora, depende do Atlético. Ontem eu consegui conversar com o Rafael Menin antes do jogo. Rafael Menin disse: olha, o foco é total na classificação. Claro, se houver a eliminação, vamos ter de apertar muito os nossos cintos. Ou seja, a frase do Rafael Menin ia exatamente ao encontro do que a gente disse aqui ontem. Depois do jogo, as observações são assim: 3 milhões de dólares ganhos e mais 300 mil por vitória na fase de grupos. Ou seja, o Atlético vai arrecadar 15 milhões de reais por 15 milhões e 400 mil reais por estar na fase de grupos e mais 300 mil dólares por vitória. E mais a renda dos 3 jogos. Renda do Mineirão em 3 jogos. Ou seja, esse dinheiro alivia muito. Mesmo assim, 2 ou 3 jogadores devem ser vendidos nos próximos 60 dias. Tentativa é que não seja nenhum titular. Ou seja, o Atlético continua precisando fazer dinheiro, mas o refresco desses 15 milhões e 400 mil reais, mais os 300 mil dólares por vitória na fase de grupos e mais a arrecadação da Libertadores do Mineirão, isso dá um refresco para que se tente não vender nenhum titular. Então, neste momento, a venda do Alan para o Palmeiras está descartada. Neste momento, o que se sabe é que o Alan vai jogar a Libertadores pelo Atlético. Mas o Palmeiras vai oferecer muito mais do que o mercado oferece? Esse é o próximo capítulo da história, pode haver. O capítulo deste momento é: o Atlético descarta vender neste momento, sabe que terá de vender 2 a 3 jogadores, mas de preferência que não sejam titulares nos próximos 60 dias. Essa é a posição do Galo neste momento. E só um complemento em relação ao Alan, eu continuo ouvindo de pessoas próximas ao jogador de que, se no meio do ano algum clube europeu chegar e oferecer 10 milhões de euros, o Galo vende. Até porque foi uma promessa, ou em outras palavras, algo que o Rodrigo Caetano disse nos bastidores para ter recusado a proposta do Palmeiras, para ter recusado abrir conversas com o Flamengo, de que para os meus rivais do Brasil eu não vendo, mas se no meio do ano vocês me derem essa liberdade e o Atlético precisar de dinheiro, como tem bem dito o PVC, eu consigo, segundo palavras do Rodrigo Caetano, uma proposta de 10 milhões e por 10 milhões de euros o Atlético aceita vender o jogador para fora, Europa, e não Brasil. Importante também para ter um parâmetro de mercado do quanto que seria o valor para chegar e levar o Alan que o Andrade traz. E essa informação que o PVC... Se entendi bem direito, então, PVC, o Galo, nos próximos 2 meses, projeta vender de 2 a 3 jogadores, é isso? Exatamente, 2 a 3 jogadores, de preferência que não sejam titulares, né? E aí a gente vai entender a posição do Arana hoje, porque o Arana é um jogador que tem muito mercado na Europa, mas que só não é titular porque está machucado. Então, entender o que vai acontecer. Quem é titular, o Dodô ou o Arana? Porque os dois podem ter hipóteses de propostas do mercado europeu. O outro que tem pode ter proposta da Europa, Paulinho. Mas o Paulinho é o melhor jogador do time hoje e acabou de chegar, né? Vai revender para lá. Do Arana e do Dodô, são 2 jogadores que vieram para fora e nunca conseguiram se firmar. O caso do Arana é indiscutível, e era indiscutível até se lesionou no Atlético Mineiro, mas não funcionou nada no Sevilha. Na Atalanta também pouco funcionou. O Dodô, então, rodou vários clubes da Itália e também nunca foi fiel ou fiável, essa é a minha palavra. São 2 jogadores que o Galo vai ter dificuldades para vender. O Arana nem tanto, porque se calhar agora com o novo treinador da seleção brasileira, o Arana voltando, ainda abocanha uma vaguinha na seleção brasileira. O Arana que estava, inclusive, para ir para a Copa do Mundo com a seleção brasileira e teve a lesão antes do Mundial no Catar.
E o Paulinho, que foi fundamental na classificação do Galo para Libertadores contra o Milionários, além do Hulk, que fez aquele golaço, mas o Paulinho realmente parece ter encaixado muitíssimo bem. Acho particularmente um grande jogador, foi uma excelente contratação do Atlético Mineiro. Então vale você, torcedor do Galo, ficar ligado nessa informação do PVC, que é importante, sobre a projeção do clube de vender de 2 a 3 jogadores na tentativa de que não sejam titulares nos próximos 2 meses. Então fique